Olá pessoal, vamos para a aula 488, Teoria da Relatividade Restrita ou Especial. Bom, por que, em primeiro lugar, esse nome, Teoria da Relatividade Especial ou Restrita? Ela é especial ou restrita, tá? Porque ela é válida, essa teoria da relatividade, ela é válida para referenciais inerciais. Nós já aprendemos na mecânica o que eram referenciais inerciais, eram referenciais não acelerados, ou seja, referenciais sem aceleração. Estou dizendo, em outras palavras, que os referenciais ou tem que estar em repouso ou em MRU, por isso é especial. A teoria da relatividade especial restrita entra em cena aqui um personagem da história da ciência muito importante chamado Albert Einstein. Em 1905, o Einstein escreveu um artigo sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. E nesse artigo, pessoal, havia algumas discordâncias entre a relatividade. Existia já uma relatividade, tu já conhece. A relatividade, que é a relatividade do Galileu. O que é a relatividade de Galileu? A relatividade de Galileu é aquela relatividade assim, ó. Uma pessoa está dentro de um ônibus. O ônibus se movimenta em relação ao solo, referencial em repouso, a 80 km por hora. Então a pessoa está dentro do ônibus. O ônibus se movimenta em relação ao solo a 80 km por hora. A pessoa está em repouso ou em movimento? Resposta: depende. Depende do referencial. A pessoa em relação ao ônibus está em repouso, ônibus em MRU. A pessoa em relação ao solo está em movimento, por isso depende do referencial. Então, essa era a relatividade de Galileu, tu já aprendeu lá comigo, né? Lá no início do curso, né, completo. Agora, existia já na época do Einstein as leis de Maxwell, as leis do eletromagnetismo também. Já vimos as leis de Maxwell. E o que acontecia? Quando eu tentava aplicar a relatividade de Galileu para fenômenos eletromagnéticos, essa relatividade dava algumas contradições, pessoal. Tá? Tem mais de um experimento, mas o clássico experimento é o seguinte. Tem uma onda eletromagnética se propagando, campos elétricos e magnéticos oscilantes que se propagam perpendicularmente um em relação ao outro e perpendicular à velocidade. Já vimos, ondas eletromagnéticas. Bom, o que acontece? É necessário que haja um campo elétrico variável para gerar o magnético e o magnético elétrico e essa onda eletromagnética se propagar. O que o Einstein fez? Ele fez um experimento de pensamento. Ele pensou assim: o que aconteceria, claro que isso não vai acontecer, mas se eu me movimentasse junto com a onda eletromagnética? Ele se imaginou andando junto, na verdade, ele se imaginou andando junto com um fóton. A gente não viu o que é fóton ainda, mas não tem problema. Mas assim, se ele se imaginar andando junto com a luz, usar a relatividade de Galileu, ele, em relação à onda, se ele andar junto com a mesma velocidade da onda eletromagnética, o que vai acontecer? Vai acontecer que a velocidade da onda em relação a ele é zero. Mas se a velocidade da onda em relação dele é zero, o que vai acontecer? Os campos elétricos e magnéticos estariam estáticos. Mas peraí, se o campo elétrico e magnético estariam estáticos, isso contradiz a teoria de Maxwell, porque os campos elétricos e magnéticos na onda eletromagnética são campos dinâmicos. Como assim? Mais ou menos ele confrontou a relatividade de Galileu com as leis de Maxwell. Se a relatividade de Galileu estivesse certa, aplicada as leis de Maxwell, a própria onda eletromagnética não existiria. Não existiria. Então, se isso tivesse verdade, alguma coisa estaria errada nas leis de Maxwell. Agora, se as leis de Maxwell estão corretas, é porque essa relatividade de Galileu não deve servir para as leis de Maxwell. Porque ele confiava muito, essa matemática aqui é muito bem construída. Isso aqui é somar e subtrair velocidade, é coisa simples. Tá? Então ele confiou que devia ter alguma coisa errada na relatividade de Galileu. E ele criou, então, uma teoria da relatividade para que funcionasse para esses fenômenos eletromagnéticos.
E não só fenômenos eletromagnéticos, mas com fenômenos com alta velocidade. As ondas eletromagnéticas no vácuo viajam com a velocidade da luz. Então ele criou uma teoria que se adequasse a altas velocidades. Tu vai ver que também, no fundo, ela se adequa a baixas e altas velocidades. Mas, então, o que ele fez? Ele abriu mão dessa relatividade e criou uma outra relatividade. Então, aí veio o estopim, então, do Einstein para criar, então, uma nova relatividade, chamada teoria da relatividade especial restrita. Isso aqui, pessoal, foi em 1905, tá? Foi o grande ano, o ano mirabilis, o ano do milagre para o Albert Einstein. Escreveu vários artigos e um deles sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento é esse aqui, que explica, né, na verdade, que ele abandonou essa teoria da relatividade de Galileu e criou uma outra teoria, tá? Relatividade especial para referenciais inerciais. Mais tarde, ele criou a teoria da relatividade geral. Que aí o que acontece? A teoria da relatividade geral, que nós nem vamos ver nesse curso, tá? Ela é válida para referenciais acelerados também, não acelerados, como esse acelerado, inerciais e não inerciais. Ela é geral, ela vale para qualquer referencial. Então, o que nós temos que ter, noções de relatividade restrita ou especial. Um outro fenômeno interessante que ele usou aqui, ó, por exemplo, olha só. Se nós tivermos cargas elétricas, eu vou pegar um referencial em repouso, tá? Um segundo experimento, referencial em repouso. Eu vou ter cargas elétricas, uma corrente elétrica para cima. Então nós já sabemos que elétrons estão vindo para baixo porque a corrente convencional é no sentido contrário ao movimento real dos elétrons. Se paralelo esse fio, em relação a esse referencial R, tiver uma carga positiva se movimentando, o que nós que já aprendemos eletromagnetismo, o que nós sabemos? Nós sabemos, só lembrando aqui também que equivale, né, ao movimento de positivas no mesmo, né, para cima. Né? Mas o que nós temos aqui, pessoal? Nós teremos, se nós tivermos, até vamos botar aqui o movimento como se fossem de positivas, né? Lembra? O sentido da corrente convencional é o sentido como se eu tivesse cargas positivas. Agora, o que eu tenho aqui? Se o referencial é o repouso, a corrente é para cima, a corrente cria campo para fora, campo magnético para fora. Esse campo magnético para fora, criado pela corrente convencional, o que vai acontecer? Cargas submetidas a campo. O que nós temos? Olha aqui, regra do tapa. Campo para fora, corrente para cima, tapa para a direita. Então, essa carga positiva estaria sendo atraída. Tem uma força eletromagnética que atrai. Então, o que eu fiz? Um problema que tu sabe fazer. Coloquei o referencial aqui, coloquei corrente para cima, para cá. Agora, pensa o seguinte. O que aconteceria se eu... Porque a relatividade de Galileu, pessoal, não interessa as leis da física, desculpa, as leis da mecânica são as mesmas independente do referencial, as leis da mecânica. Então, em princípio, o que acontece quando eu faço o seguinte? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou imaginar várias cargas positivas, tá? Só que eu vou botar um referencial R' andando para cima com uma velocidade V, que é a mesma velocidade V dessas cargas aqui, e vamos dizer que a velocidade dessas e dessas são iguais. O que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Qual é a velocidade dessa carga Qzinho V em relação ao referencial que se move com V, velocidade relativa? Se eu usar a relatividade de Galileu, o que vai acontecer? Essa carga estaria em repouso relativamente ao quê? A esse referencial. E essa corrente que também circula com velocidade V para cima, o que vai acontecer? Aqui não haverá corrente. Bom, o que acontece quando eu tenho uma carga positiva e uma positiva próxima uma da outra? Elas se repelem. Bom, mas peraí, só um pouquinho. Por isso que o Einstein ficou doido. Se eu usar o referencial em repouso,
essa carga é atraída. Se eu usar o referencial em movimento junto com as cargas, ela será repelida, positiva repele positivo. Mas peraí, tem alguma incoerência aqui. Então ele viu que para esses fenômenos eletromagnéticos, ou como a velocidade das ondas, o próprio propagar das ondas eletromagnéticas tinha problema aqui. Ele criou uma teoria todinha baseada, então, no quê? Numa outra relatividade, uma relatividade que vale para altas velocidades. Buenas. Pessoal, o que nós temos que saber? O Einstein, então, primeiro encaramos o problema do Einstein. O Einstein teve um problema. O eletromagnetismo e a relatividade de Galileu não fechavam, tá? Bom, o Einstein, então, ele postulou, ele disse, tanto que esses postulados, né, tentou-se negar esses postulados por muito tempo e não foram, né, não caíram até hoje os postulados de Einstein, tá? Da relatividade especial. Então, primeiro postulado, as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Não existe referencial inercial absoluto. O que é isso? Ó? As leis da física, as leis da natureza, física significa natureza. As leis da natureza são as mesmas, ou seja, se a onda eletromagnética existe, por exemplo, a luz vem de uma lâmpada, uma onda eletromagnética vem de uma lâmpada. Se eu mudar o referencial, se eu botar o referencial na onda, a luz deixa de existir? Claro que não. Ou seja, a luz existe independente de quem usa. Porque referencial depende de quem escolhe, de quem está analisando. Então, o que é a física aqui? Por exemplo, nesse problema aqui, o que é a física? Olha, se eu tenho a corrente e uma carga em movimento, essa carga será atraída. Depende do referencial? Não, a carga vai ser atraída. Isso aqui não pode acontecer. Mas, se tu usasse essa teoria de Galileu, aconteceria isso. Peraí, então o que ele fez? Primeiro ele salvou as ondas eletromagnéticas. Não daqui a pouco não existe mais onda eletromagnética, põe referencial na onda eletromagnética, não existe mais? Não, elas existem. A natureza existe independente de quem analisa. Então as leis da física são as mesmas, independente se eu usar repouso, se eu usar MRU. Aí a natureza existe e ela não depende do observador. Então, não existe referencial absoluto, ou seja, não existe referencial privilegiado. Se eu usar repouso ou MRU, a física, a natureza acontece independente de mim, tá? Então, tá aqui. Salvou as ondas eletromagnéticas, salvou o fóton, tá? O experimento, essa carga vai ser atraída independente de qualquer coisa. Bom, segundo postulado, pessoal, segundo postulado. Esse postulado aqui, ele já é mais... Isso aqui vai ter umas consequências que muita gente não acredita, mas isso aqui existe mesmo, isso aqui é ciência, não tem nada a ver com ficção científica. A velocidade da luz, o c, no vácuo, né, que é c, tem o mesmo valor em todos os referenciais inerciais. E é independente do movimento relativo entre a fonte e o observador. Bom, as leis da mecânica não colocavam um limite superior para a velocidade. Agora, nós temos que a máxima velocidade na natureza é a velocidade da luz no vácuo. Nada viaja mais do que c. Então, o que nós tínhamos aqui, pessoal? Olha só. Se tu usasse, presta atenção, se tu usasse, eu tenho um observador aqui em repouso, alguém olhando, tá? E aí eu tenho um automóvel aqui, esse automóvel se move para a direita com uma velocidade v em relação a esse referencial. Aí tem uma pessoa parada aqui, em repouso aqui, tá? O que vai acontecer? Se nós pegarmos e eu ligo o farol, ligar o farol é emitir luz aqui, né? Emitir luz. Qual é a velocidade dessa luz em relação ao automóvel? Em relação ao automóvel, essa velocidade da luz será c. Em relação à pessoa, a velocidade da luz será c também. E se a pessoa correr em direção ao automóvel, a velocidade da luz será c.
Não interessa o movimento entre o observador e a fonte. Notem que não é assim na relatividade de Galileu. Relatividade de Galileu, por exemplo, isso aqui na relatividade de Einstein, a velocidade da luz não depende do referencial. Ela será 100 em relação ao automóvel, 100 em relação à pessoa. Se a pessoa se correr em relação à luz, também vai ser C. A velocidade da luz não depende de referencial inercial. Agora, isso aqui Einstein. Tá? Relatividade de Einstein. Agora, se eu usasse a relatividade de Galileu, o que acontece que se tem um caminhão, uma pessoa está em cima de um caminhão aqui, em cima de um caminhão, e o caminhão está a 80 km por hora, tá? Em relação ao solo. Aí a pessoa atirar para frente uma pedra a 5 km por hora, o que vai acontecer? 5 km por hora em relação a ela. Em relação ao solo, a pedra vai ter os 80 do caminhão mais os 5 da pessoa. Ou seja, essa velocidade aqui da pedra depende do referencial. É 5 em relação à pessoa, mais 85 em relação ao solo. Agora a luz não. Se tu tocar a luz, qual é a velocidade da luz? C. Em relação a qual referencial? Qualquer. Não interessa o referencial, tá? Então, eu posso ter dois carros se aproximando. Qual é a velocidade da luz? C. Independente do referencial? Sim. Tá? Mesma coisa aqui, quer ver? Ó? Um carro a 80 km por hora. Outro carro a 100 km por hora. Qual a velocidade de um carro em relação a outro carro? 180. Velocidade relativa. Já aprendeu? Relatividade de Galileu. Relatividade clássica. Agora, eu tenho um carro que liga a lanterna dele, liga o farol, tá? Emite luz com C em relação ao solo. Aí tem um carro com velocidade V. Qual é a velocidade que esse carro mede essa luz? C. Não é V mais C? Não. Nada viaja mais do que a velocidade da luz no vácuo. Essa velocidade, C, é um limite. A pessoa, mas ele me disse que era assim, eu tenho que aceitar? Pois é, pessoal, a partir desses postulados foram explicados vários fenômenos e até hoje esse postulado é verdadeiro. Se tu acha que ele é falso, tenta criar uma teoria dizendo que ele é falso, que falha, mas até hoje não falhou aí o segundo postulado. A velocidade da luz é o máximo possível na natureza. Pois bem, essa aula é só para nós entendermos como é que iniciou a ideia da teoria da relatividade restrita e nós sabermos, tu tem que saber isso aqui, decor, memorizar os dois postulados da relatividade. As leis da física são as mesmas em qualquer referencial, tá? Não existe referencial absoluto. Agora, o que acontece aqui? Segundo postulado, C mais ou menos 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, é uma velocidade que é limite, é a velocidade máxima na natureza. Nada viaja mais que a luz no vácuo e essa velocidade da luz no vácuo independe do referencial inercial. Sempre vai ser C. Aula que vem nós vamos ver as consequências disso aqui. Tá? As consequências. Então nós temos que saber bem esses postulados, memoriza aí. Até a próxima aula. Aquele abraço.